Olá, meu povo. Hoje, terça-feira, é o dia do nosso quadro Você Não Sabia? Agora fique sabendo. Hoje vamos falar dos volantes do Flamengo. Em destaque, Carlinhos, o violino. Como era bom esse garoto, como era bom esse Carlinhos, como jogador de futebol e depois como treinador. Mas não tivemos só o Carlinhos na década de 60, não. Tivemos o Dequinha, que começou na década de 50 e jogou até a década de 60 no Flamengo. Temos o Nelson. Se lembram do Nelson? Não confundir com o Nelsinho, que fazia parceria com o Carlinhos. O Nelson, cabeça de área, que veio do Olaria, junto com o Murilo. Era destaque do time do Olaria, né? Quando o Flamengo contratou o Murilo, contratou o Nelson também. Temos também o Liminha, quem não se lembra do Liminha, o motorzinho da Gávea, o carregador de piano. Olha, esses são os grandes destaques de volantes dessa década de 60, porque são jogadores que ficaram muito tempo no Flamengo e não deram chance para outros volantes. O Nelson, que era grande jogador do Olaria, teve que ficar no máximo 2 anos no Flamengo porque tinha um Carlinhos que não dava folga pro Nelson, né? Então o Carlinhos, eu vou falar sobre todos esses 4 volantes que foram os principais da década de 60, mas o meu destaque maior vai ser para o Carlinhos, né? Então vamos começar com o Dequinha, né? Que veio da década de 50. O volante que jogou no Flamengo entre 1950 e 1961. Então ele pegou um pouquinho da década de 60, já no final de carreira. Mas era jogador de seleção brasileira. Jogador que conquistou o segundo tricampeonato do Flamengo, 53, 54, 55. Era um ídolo da torcida rubro-negra. Dequinha ficou na história. Ele jogou na seleção brasileira, ele era da cidade do Rio Grande do Norte, ele era de Natal, do Rio Grande do Norte, e depois faleceu em Aracaju, no estado de Sergipe. Faleceu no dia 23 de março de 77. Dequinha foi um dos grandes cabeças de área, né? A gente chamava na época o famoso número 5, né? O volante cabeça de área, que na época a gente chamava o número 5 do Clube de Regatas do Flamengo. Quando o Zequinha estava terminando sua carreira, foi contratado o Nelson, mas já estava surgindo o Carlinhos. O Nelson veio do Olaria em 61 para substituir o Dequinha e jogou no Flamengo apenas 2 anos, de 61 a 63. E foi embora para o México, e do México não voltou mais para o Brasil. A gente não sabe se ele ainda está vivo lá no México, porque ninguém tem mais o paradeiro do Nelson. Ficou por lá, não quis mais voltar para o Brasil. Aí veio o Carlinhos. Ah, Carlinhos, o violino, o famoso violino do Flamengo, com aquele jeitinho dele calmo, tranquilo, sereno, falava baixinho, conquistou a torcida rubro-negra, conquistou o time todo do Flamengo. E olha que ele fez dupla até com Gerson. Chegou a formar Carlinhos e Gerson, mas ele ficou realmente uma dupla famosa. Foi quando ele formou a dupla com Carlinhos e Nelsinho, que tinha chegado do Madureira. Mas eu não vou colocar o Nelsinho dessa vez para comentar sobre ele, porque o Nelsinho vai vir no próximo como camisa 8. Hoje nós estamos falando do cabeça de área verdadeiro, os verdadeiros camisa 5. Mas ele formou um meio de campo Carlinhos e Fefeu, Carlinhos e Nelsinho, Carlinhos e Gerson. O Carlinhos ficou uma década jogando no Flamengo. Muito famoso, conquistando títulos importantes para o Flamengo, o Rio-São Paulo, os Carioca de 63 e 65. E depois, como treinador do Flamengo, fez história. Quando o Flamengo estava em crise, chama o Carlinhos, que ele resolve. E conseguiu dar 2 títulos brasileiros para o Flamengo. O de 87,
e o de 92. O tetracampeonato brasileiro e o pentacampeão brasileiro de 92. Carlinhos realmente está na história, está na galeria como um dos grandes astros do Flamengo. Depois do Carlinhos, veio quem? Liminha, o motorzinho da Gávea, o carregador de piano. Quem não se lembra do Liminha? Ele veio a contrapeso, veio numa negociação que o Flamengo fez, que o grande destaque era o Cardozinho. Mas o time lá do interior de São Paulo falou: para levar o Cardozinho, tem que levar o Liminha também. O Flamengo aceitou. E acabou o Cardozinho não sendo tão importante para o Flamengo e o Liminha passou a ser um jogador de primeira categoria, conquistou a torcida rubro-negra, jogando com muita garra, com muita dedicação e acabou até depois que encerrou a carreira como jogador, passou a ser treinador da base do Flamengo. O Liminha faleceu em 2013. 1 de novembro de 2013. E o Carlinhos faleceu em 2015. Em 2015. Então, são jogadores até que há pouco tempo a gente ainda comentava sobre eles, né? O Dequinha tem muito tempo, faleceu há muito tempo também, a gente não tem, assim, ainda não pesquisei qual foi a data real que o Dequinha faleceu. Mas eu hoje, querendo falar sobre esses volantes, eu destaquei esses 4. Vocês entram no canal Amado Fla, comentem, se inscrevem, compartilhem o canal e diga se vocês se lembram de mais algum volante dessa época. E vocês concordam comigo que nessa década de 60, Carlinhos foi o destaque, o grande destaque do Flamengo? Depois, no final, nós vamos fazer a seleção das décadas, porque a seleção geral vai ser muito difícil de fazer, porque tipos diferentes, né, de preparações físicas, isso tudo influiu. Então vamos fazer, depois do final desse quadro, quando estivermos chegando aos anos 2025, vamos fazer a seleção da década. E eu tenho certeza que Carlinhos estará nessa. Um abraço para vocês, curtam essa história maravilhosa dos nossos volantes do Flamengo. Até a próxima terça-feira. Falaremos aí sobre o segundo homem do meio de campo, né? Que forma parceria com o cabeça de área. Vamos falar sobre os número 8 do Flamengo. Um abraço, até lá.